Muito bem, meus amigos e amigas do YouTube. Deixa eu te falar uma coisa. Chove sem parar aqui em Vancouver há 2 dias. E o velho do Cork tá praticamente o velho do atoleiro. É uma coisa especialante. Especialante. E pior que não é uma chuva qualquer. É uma chuva molhada. Vocês me entendem? É uma chuva molhada. Vou falar pra você. Ontem eu saí meio desprevenido, passei uma friaca que eu vou falar pra vocês. Não gosto nem de pensar, mas é o seguinte. Bom, eu peguei um vinho aqui e comecei a pensar em umas ideias que eu não sei se existe. Então, para um pouquinho, pera um pouquinho, vou parar. Corre ali e pega uma taça de vinho também, se você puder beber. Se você for de menor pode beber não. Bom, se você for de maior, pega uma taça de vinho, dá um pause aí. Porque eu tive uma ideia brilhante. Brilhante! Eu não sei se é brilhante, mas eu vou pedir sua ajuda. É o seguinte, eu acho que contar histórias é um talento, é uma arte. E ainda bem que essa arte existe, porque eu acho ela fantástica. Contar história não é inventar história, porque inventar história é outra história. Quando você inventa história, você se enrola. É difícil de você segurar a peteca e ir em cima de uma história inventada. Porque amanhã vão te perguntar o que era, como era mesmo aquela história, você vai dizer assim, não sei, eu inventei e não existia. Não é isso que eu admiro no contar história. Contar história para mim é um pouquinho mais. Contar história significa você recriar aquele momento, mas recriar aquele momento com uma licença poética que te permita fazer mais, ok? Bom, vamos lá, vou exemplificar. Eu fico doente da vida quando eu ligo pro meu filho lá em Washington e digo para ele, ei Guizão, beleza? Como é que tá? Beleza. Tá bom, mas e aí? Como é que estão as coisas? Tudo certo. Não, como é que foi a semana na escola aí? Beleza. Não, mas só beleza não aconteceu nada, não tem nada para me contar. Ele não conta nada. É um inferno, eu fico doente. Em contrapartida, veja bem, se daqui a alguns meses eu voltar pro Brasil e você me encontrar no Brasil e falar assim, ô velho do mar, como é que foi lá no Canadá? Meu amigo, você reza pra eu ter um compromisso. Porque se eu não tiver um compromisso, meu, eu vou te contar. Eu vou recontar todos os vlogs que vocês estão assistindo aí. Essa é a diferença, basicamente, de um contador de história. Bem, mas aí eu tava pensando aqui com meus botões, esse tanto de chuva e esse pouquinho de vinho, só um pouquinho de vinho, veja bem. É sério, a garrafa foi aberta há pouco tempo, nem é muito vinho assim. Mas eu fiquei imaginando cá com os meus botões o seguinte. Eu gosto de contar história. Se eu descobrir alguém aí do outro lado que gosta de ouvir história, aí a gente já tem uma conexão, não é verdade? Pois bem, só que vai além. Esse negócio de vídeo é novo pra mim, é novo. Eu comecei a fazer os vlogs agora em julho. Até então, eu até fazia alguma coisa ou outra, mas eu não via sentido no vídeo. Porque contar uma história no vídeo exige muito. Não é à toa que a televisão é o que é. Não é à toa que o cinema é o que é. E você pegar um filme, por exemplo, que gasta milhões de dólares de orçamento para contar uma historinha de 2 horas, você não pode começar a achar que você vai contar a historinha de 2 horas sem aquele apelo. Então o vídeo, o buraco é mais embaixo. E eu tenho me surpreendido com essa capacidade de fechar histórias para contar para vocês aí de 7 minutos a 20 minutos com vídeo. Isso não é uma tarefa fácil, ok? Vamos combinar. Mas eu tenho 14 anos de idade mental, quer dizer, 14 anos de idade, só que eu tenho zilhões de histórias para contar para vocês em fotografia. E aí, muitas histórias que não foram contadas. E aí fiquei pensando assim, se a gente não podia inventar uma moda nova, e até chamei essa moda de vlog. Aí eu tô a fim de começar a fazer vlog. Sabe o que é o vlog? É contar histórias para vocês com fotos. Mas antes de falar das fotos, eu quero falar um pouquinho mais da história. Mais ou menos 10 anos atrás, existia um âncora na CBN, lá em Brasília, chamado Estevão Damasio. E eu tinha acabado de fazer a viagem com o Adalto Belli, a viagem de bicicleta, que aliás é um outro vlog que não foi contado. Escrevi um livro, publiquei o livro,
fui pro Jô Soares, fui dar entrevista no Jô Soares, aquela coisa toda, e cheguei em Brasília e fui dar uma entrevista na CBN para o Estevão Damasio. E aí, no meio da entrevista, ele falou assim, olha, não, eu não podia de manhã, por alguma razão, que eu não me lembro a qual. Ele falou, não, passa aqui à tarde no estúdio. E a gente deixa gravado e eu coloco a matéria no outro dia. Nós entramos dentro do estúdio e eu falei sem parar por quase 1 hora. E aí, quando acabou a entrevista, ele virou para mim e falou assim, Weimar, você já pensou em trabalhar no rádio? Eu falei, cara, sinceramente, o rádio não vai acabar? Como é que eu vou entrar num lugar que vai acabar? Eu não estou entendendo. Ele falou assim, não, meu amigo, o rádio não vai acabar. Porque a capacidade do cidadão contar a história e deixar que as pessoas criem nas suas cabeças a imagem da história é uma habilidade que não tem preço. E o rádio não vai acabar. Então o rádio tem que se adaptar à nova realidade. Todo mundo falou que com a chegada da internet, com aquela coisa, que o rádio ia acabar. Mentira, né? Tá aí a prova, a CBN aí, pelo menos em Brasília, e onde tem CBN ela é recorde de audiência, porque as pessoas, elas aproveitam aquele ganchozinho, né, do carro. Entrou no carro, vai daqui e ali, você já aproveita, já escuta uma matéria, já sabe o que está acontecendo, o que não está acontecendo, já se identifica com o que está pegando, quer dizer, você acaba ganhando tempo através do rádio. E contar história através do rádio é genial, porque não exige o que o vídeo te demanda, né? Aquela história de você pensar no ator, de pensar no texto. Você não exige, você exige basicamente uma pessoa que tenha condição de se comunicar com a fala e contar uma notícia. Agora você imagina isso no mundo da notícia. Você imagina se você está lá no Congresso Nacional, dentro de uma audiência onde, enfim, você não tem a visão com satélite, você não consegue transmitir online, mas você consegue pegar um gravador e falar assim, estamos aqui ao vivo no plenário da Câmara dos Deputados. Quanto vale isso? Quer dizer, a notícia chega em primeira mão e muito rápido. E, bom, o Estevão me convenceu da história do rádio, e eu encontrei no rádio uma porta para contar histórias. E é muito engraçado isso, porque, bom, várias histórias aconteceram a partir daí. Porque as pessoas em Brasília não conhecem a minha face. Essa minha vasta cabeleira, a galera não conhece, entendeu? Porque ela me ouve, ela conhece a minha voz. Então, já aconteceu, por exemplo, eu tô botando aqui porque ainda tá meio frio aqui, ninguém tem também a zureba do rei do mar, tá meio complicado. Mas veja bem, você imagina a cena, eu saio da CBN, pego o celular, entro no elevador, assim, alô, não, tô saindo daqui, vamos encontrar lá no restaurante que a gente combinou e desligo o telefone. Aí alguém vira do lado e fala assim, Weimar Pettengill? Rapaz, eu tenho medo desse negócio. Mas a pessoa conhece a voz e não conhece o rosto, não é diferente da televisão. A pessoa não te viu, então ela não te conhece, ela sabe o que você fala, ela sabe a sua entonação de voz e é só o que ela tem. O resto, você planta. E como ela vai pintar o quadro, vai depender das cores que ela tem, vai depender dos pincéis que ela tem na experiência de vida dela. Então é fantástico essa história do rádio, isso me encanta profundamente, porque você está contando uma história, olha, então eu fui escalar uma montanha, chegou lá no meio da montanha, meti a mão no buraco, tinha uma cobra, quase que ela me picou. A pessoa está criando na cabeça dela a cena. E eu acho isso magnífico, porque cada um pode pintar a história como quer, né? De acordo com a sua própria experiência. E aí o que eu estou tentando fazer com esse pensamento meus? É começar a contar histórias para vocês aqui no vídeo dessa forma, de uma forma bem eu e você, eu Martu, sabe como é? Só que colorir essa história com algumas fotos reais de coisas que aconteceram. Porque aí eu paro da história, eu deixo simplesmente de contar uma história fictícia, de dizer, olha, foi invenção do Weimar, e começo a dizer, olha, tá aqui, a moto caiu na beira do barranco e tinha um jacaré do lado. E eu fiquei na dúvida, salvo a moto ou fujo do jacaré? E é muito legal mostrar essa foto para você olhar o tanto que o jacaré estava perto da moto. Não é verdade? Curtiram? É assim. Então, a partir de agora, eu vou começar a contar algumas histórias. Vou fazer assim, nesses dias, né, chuvosos. Vamos brincar de contar história? E eu vou contar a primeira história para vocês, mas não vai ser hoje. Primeiro eu quero ouvir sua opinião, se você concorda, se você não concorda. Se você concordar,
Você dá o like aí no vídeo, compartilha, faz festa aí pra mim, me ajuda aí a entender que você gostou. E aí eu volto a contar histórias pra vocês. E a primeira história que eu gostaria de contar é uma história bem curta, mas eu vou ter que dividir em vários capítulos porque tem muitas fotos. É uma história que aconteceu muito rapidamente, em pouquíssimos dias. É uma história de um cidadão que, provocado por um âncora de uma rede de rádio em Brasília, resolveu fazer uma viagem de moto sozinho pela América do Sul. E essa história começa de uma maneira muito legal, que eu não posso contar para vocês, a não ser que você me diga, Weimar, eu quero ver essa história, me conta essa história. Então, eu estou aqui em Vancouver, o céu tá desabando, a chuva tá caindo, tá a coisa mais espetacular do mundo, mas eu não tenho mais o que fazer, eu não aguento mais pensar em... Então é o seguinte, tô esperando aí a sua curtida, seu comentário, você fala aí, veio do mar, conta essa história aí da viagem de moto solo pela América do Sul, e aí eu volto contando essa história para vocês. Tá combinado? Eu espero que vocês gostem, porque se vocês gostarem, meus amigos, deixa eu te falar, pensa num velho do cor que tem história. Não acaba mais história, beleza? Bora, moçada, tô esperando vocês. O ano acabou, mas não acabou, ainda tem muito 2017 pra curtir, então cheers! Salud!